Você acaba de receber o relatório de igualdade salarial da sua empresa e está com medo de levar uma multa ou ter algum tipo de penalidade. Pois bem, eu vou te ajudar a entender o conteúdo do relatório e principalmente como pensar nas medidas que devem ser adotadas a partir de agora. Vamos lá? Olá pessoal, eu sou o Ivan Giacomassi, Head de Operações da Perfix Consultoria, e no vídeo de hoje eu quero te ajudar a entender um pouco mais da estrutura e o que os dados de transparência e equidade salarial divulgados pelo governo estão te dizendo dentro daquela folha A4 que você recebeu no site do Emprega Brasil. Bom, eu vou pedir para o nosso editor colocar uma imagem exemplificativa aqui para a gente da estrutura do relatório. Então você tem ali algumas informações essenciais. Lembrando que esse relatório não foi produzido por você, ele utiliza os seus dados, mas ele foi gerado num formato, num template, numa dinâmica definida pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O objetivo dessa iniciativa é dar transparência para a sociedade com relação a possíveis desigualdades nas políticas salariais entre mulheres e homens dentro da empresa. Bom, e como era de se esperar, assim que começaram a sair os primeiros relatórios, já começaram também a surgir as primeiras dúvidas e crises de pânico no nosso RH. Brincadeiras à parte, o fato é que a metodologia que foi aplicada, ela merece alguns questionamentos no meu ponto de vista, mas nesse caso nós não temos muito o que fazer. Você não pode produzir o seu próprio relatório. Nesse momento nos cabe divulgar e explicar para a sociedade e para o nosso público o que aquelas informações estão representando. Para facilitar a sua visualização, pense que esse relatório está estruturado em 4 blocos fundamentais de informações. Então nós temos o primeiro bloco, onde aparecem as informações salariais de uma forma geral, ou seja, todo o público da empresa, homens e mulheres. Depois, no bloco 2, nós temos a mesma informação de salário de contratação e salário geral. Eu já vou explicar qual é a diferença desse aspecto, mas no bloco 2 essa informação está dividida por grupos, por grandes grupos, na verdade, dentro da especificação do Catálogo Brasileiro de Ocupações, a nossa famosa CBO. No grupo 3 nós temos uma informação dos blocos do ponto de vista demográfico, então a distribuição do quadro entre homens e mulheres, subdivididos entre negros e não negros. E no bloco 4, finalmente, onde muita gente escorregou, está tendo e vai ter problemas lá na frente, é o bloco da declaração das informações das práticas salariais. Eu quero te lembrar aqui que as empresas tiveram até o mês de fevereiro, depois teve uma prorrogaçãozinha para o início de março, para responder um questionário do MTR, onde ela dizia se ela tem plano de cargos e salários, se ela adota determinadas políticas de igualdade, como são as condições normativas dentro da empresa para sua política salarial. E quem não prestou essa informação em tempo, tem no seu relatório esse espaço em branco. Então, qual que é o agravante? Nesse espaço, nesse bloco 4, é justamente onde tem algumas informações que podem nos ajudar a explicar se as diferenças salariais entre homens e mulheres são legítimas, ou seja, são baseadas em leis, a empresa não tem nenhum tipo de atitude discriminatória. O que acontece, na verdade, é que a dinâmica de cargos e a política meritocrática criou essas diferenças. Já vou te ajudar a entender como isso acontece, ou se na verdade a empresa tem políticas inadequadas que ela precisa corrigir. Então esse bloco 4 é super importante, e se o seu relatório aponta a distorção e você não tem esse embasamento, prepare-se, porque você vai ter que construir a sua justificativa, o seu plano de ação. Ainda nós temos que aguardar um pouco sobre os próximos passos do governo, da fiscalização, porque esse assunto é novo e certamente é importante que exista um ajuste entre empresas, entre sociedade e entre órgão regulador, entre o governo, mas isso vai acontecer, e na medida que tudo isso for acontecendo, nós vamos estar te atualizando. Por isso, se inscreva no nosso canal, siga as nossas redes sociais, porque cada novidade que aparecer, nós vamos estar lá sinalizando para você. Fique bem informado, nos acompanhando nos nossos meios de comunicação. Então vamos entender agora um pouco mais da informação que está contida no relatório. O que é importante aqui para nós? Eu separei alguns dados que são bastante interessantes. Basicamente, você precisa entender que o Ministério ele está organizando as informações entre salário mediano contratual e salário médio efetivamente pago, que são essas duas métricas. O salário contratual, imagina que ele é, a grosso modo, o salário base,
o salário pelo qual as pessoas são contratadas para ingressar na carreira. Qual que é o objetivo da análise do salário contratual? É compreender se o valor de contratação de homens e mulheres tem paridade. Porque não faz sentido, você não pode contratar para o mesmo cargo, para a mesma posição, homens e mulheres com igual qualificação, só que com valores salariais diferentes. Isso seria uma prática considerada a princípio discriminatória. Então, nesta análise, o governo compara os salários de contratação. Só que tem uma palavrinha aqui, que é salário mediano. Por quê? O governo está utilizando a mediana para fazer a comparação. Esse tipo de métrica, ele usualmente é aplicado quando você tem muita dispersão salarial, ou seja, valores muito distintos. E é o caso devido ao fato de que o governo está agrupando em grandes grupos funcionais. Então, como ele não está trabalhando CBO por CBO, cargo por cargo, ele está agrupando esse pessoal em alguns poucos grandes grupos funcionais, notoriamente você vai ter muita disparidade salarial dentro desse agrupamento. Então, o que eles estão fazendo? Você faz o sequenciamento do menor para o maior salário e você vai pegar o salário que está exatamente no meio dessa amostra. Então, da mediana, você tem 50% de salários acima e 50% abaixo. Questione ou não, essa é a medida que está sendo utilizada. Então, eles pegam o salário de contratação mediano de mulheres e de homens, e aí vem o cálculo de razão. Você vai observar que no relatório aparece a expressão razão M/H, ou seja, razão mulheres e homens. Basicamente, você pega esses dois valores, divide o salário das mulheres pelos dos homens, e aí você vai ter um fator. Se o fator for exatamente 1, significa que os valores são idênticos. O problema é quando você tem distorções significativas para cima ou para baixo deste valor. E aqui eu quero trazer importância porque nós temos que tratar esse assunto de uma forma técnica. Eu vi, inclusive na divulgação das redes sociais do próprio Ministério, de que diferenças a partir de 1 centavo já poderiam ser indicativos de atitudes discriminatórias. Essa narrativa não cabe numa análise minimamente técnica e qualificada, porque evidentemente que você não vai conseguir nunca cravar no centavo as diferenças salariais em uma folha com mais de 100 funcionários. Então, tirando o blá 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 ou aquilo que é muito exacerbado no assunto, convenhamos que nós temos que entender se existem diferenças significativas, tanto a favor quanto contra um ou outro público. Então, se você percebe, por exemplo, que o fator das mulheres está em 0,8, aí você tem uma informação interessante, porque quando foi feita a divisão da mediana desses dois valores contratuais, percebeu-se que o valor das mulheres está em 80% do valor dos homens, ou seja, 20% abaixo. A partir desse momento, onde você tem a distorção significativa, nós temos que começar a explorar mais os dados para entender o que está gerando esse fato. E aqui vem uma questão que eu acho que é muito importante e que vai exigir maturidade, amadurecimento por parte do nosso público, por parte das empresas e do governo. O próprio MTE informa nos seus comunicados e nos seus materiais que essas diferenças podem acontecer e ter justificativa. O problema é que você só joga essa diferença e deixa que as pessoas depois interpretem e se virem para explicá-las. Então, o relacionamento entre empresa e os seus colaboradores a partir de agora tem que ser aproximado. Eu preciso esclarecer o porquê essa diferença está acontecendo, deixando claro que ela pode ser legítima, sim. Mas então agora você já entendeu o que é esse fator que aparece, essa razão. Da mesma forma, se essa razão for acima de 1, ou seja, 1,3, 1,4, significa que as mulheres, na verdade, que têm salários significativamente maiores de contratação na mediana do que os homens. Isso é para o salário de contratação. Só que tem mais uma informação aqui, que é o salário médio efetivamente pago. Salário efetivamente pago é aquele que vai incorporar outras rúbricas dentro da folha, como hora extras, como comissões, por exemplo. As pessoas ingressam na carreira, eu quero saber se essa medida de ingresso está coerente, e aí elas começam um processo de evolução, desde que você tenha o nosso tão falado plano de cargos e salários bem estruturado. Então, a partir do momento em que elas estão caminhando em carreira, estão trabalhando no dia a dia, o valor do salário contratual começa a ter eventualmente acréscimos e variações. Então, o MTE nesse ponto quer descobrir se as práticas salariais entre homens e mulheres também são equivalentes.
Nesse aspecto, ele não está usando a mediana, agora a palavra que surge é média. Na média, nós somamos todos os valores existentes e dividimos pelo número de indivíduos. Então, eu pego o salário médio, em termos aqui de remuneração para mulheres e para homens, e de novo eu faço o mesmo cálculo, o cálculo da razão, dividindo um pelo outro, e se o valor for 1 ou praticamente 1, eu sei que essas práticas estão equivalentes. Se for diferente disso, eu sei que existe alguma variação na política que precisa ser explicada. Pode ser, por exemplo, que no caso do público masculino, eu tenha algum setor ou área em que os homens fazem majoritariamente horas extras, por exemplo, e o público feminino não. Se isso for por uma questão de opção, ou seja, ambos têm as mesmas condições, mas eu não estou tratando de forma discriminatória, é simplesmente uma característica da nossa operação, aí você não tem um problema. Agora, se existe uma política diferenciada entre os dois públicos, aí você vai ter que pensar em como resolver, dentro do prazo do seu plano de ação, esse tipo de problemática. Depois que você entendeu esse primeiro bloco, você já tem os elementos mais do que necessários para entender o bloco 2. Porque, de novo, nós estamos trabalhando com as informações no formato de razão, comparando o salário médio e salário mediano contratual, só que agora aberto para grandes grupos funcionais. Então, a partir do sistema de classificação da CBO, você faz a distribuição desses dados para entender como isso está acontecendo na dinâmica dos cargos dentro da empresa. Feito isso, nós vamos para o bloco 3, onde nós temos a demonstração demográfica. Então, nós queremos entender qual é a distribuição de público entre homens e mulheres dentro do quadro. E, tanto para homens quanto para mulheres, nós temos aqui a subdivisão entre não negros e negros. Então, isso aqui lá na frente, evidentemente, vai ajudar a entender potenciais problemas na distribuição da sua liderança. Exemplo, se na sua organização as mulheres forem 60% do quadro, mas nos cargos de liderança elas forem apenas 10 ou 15% das posições, nós teremos que entender qual seria o possível motivo para fundamentar isso. Eu já te adianto, você não vai conseguir justificar isso de uma forma técnica razoável. Provavelmente existem problemas nos caminhos de promoção e progressão que vão precisar ser saneados. Então você vai ter que trabalhar algum tipo de ação para entender como homens e mulheres têm iguais meios de acesso a estas posições. E por último, políticas e critérios de remuneração declarados. Aqui é onde você vai informar se tem plano de cargos, a disponibilidade de horas extras, se são para todos ou não, políticas de contratação de mulheres, entre outros aspectos. Vejam, nós estamos apenas no primeiro relatório. Certamente para os próximos vão haver mudanças, correções e incrementos. Por quê? A lei estabelece uma série de políticas que ainda não estão totalmente fundamentadas neste modelo, neste template. Vejam que eu apontei para vocês aqui a questão da distribuição de posições de liderança entre homens e mulheres, que o relatório por si só ainda não esclarece, não dá transparência. Então as próximas edições devem trazer complementações e novos dados. É muito importante que você comece a se preparar já. E com certeza ainda existem dúvidas importantes, dado que nós estamos conversando aqui. Então, pensando nisso, nós organizamos um webinar também super detalhado, onde eu vou trabalhar aspectos jurídicos, aspectos do relatório, aspectos ligados ao seu plano de ação para resolver essa problemática. Então, ele é um conteúdo riquíssimo e que você, como operador do RH, precisa entender e dominar. Ele será realizado no dia 27 de março, às 10 horas da manhã, e a minha equipe vai deixar o link aqui disponível para vocês. E lá nós vamos discutir estes e muitos outros aspectos ligados à lei de equidade, o relatório e as políticas a serem adotadas. E não se preocupe, se você está vendo esse vídeo depois da data que eu anunciei, o webinar vai ficar gravado e disponível. De qualquer forma, acesse o link e continue junto conosco no processo de desenvolvimento e atendimento. Afinal de contas, essa lei tem uma boa intenção, tem princípios legítimos, mas cabe a nós, profissionais de RH, atuarmos também pensando em como proteger e resguardar as organizações para que não se crie uma imagem distorcida sobre as reais políticas praticadas dentro da organização. Te espero no nosso próximo vídeo.